Olá, meus amigos, graça e paz da parte do Senhor. Vamos para mais um vídeo, mais um dia em que podemos ouvir e compartilhar acerca da palavra de Deus e refletir em meio a essa quarentena, todo esse tempo dentro de casa. Não está sendo fácil não, viu? Para mim não está sendo, para você está sendo? Eu acho que todos estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando as suas limitações e têm aparecido barreiras. A barreira de, às vezes, a ansiedade, a barreira, às vezes, de você repetir todos os dias. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que disse o seguinte: caramba, meus dias estão parecendo todos domingos. E é verdade, né? Todos os dias estão ficando um pouco parecidos. A gente tem que se reinventar. Nós precisamos, então, buscar alternativas, ler um bom livro, assistir um bom filme, conversar com pessoas, dedicar o nosso tempo, né, aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o tempo, para estar conversando com os outros e ajudando nas necessidades. Eu descobri na minha caminhada, juntamente com Deus, que quando eu contribuo para resolver a dor do outro, ou amenizá-la, ou pacificar a vida do outro, a minha vida ela é consequentemente abençoada por Deus e os problemas são solucionados por Deus, né? Então, não necessariamente precisamos focar no que estamos vivendo. Deus nos convida a cada vez mais doar a nossa vida, doar o nosso tempo por amor ao próximo. Por isso eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje acerca da palavra de Deus. Como estamos estudando aí o livro de Apocalipse, vamos estudar hoje também o livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 em diante, até o 22. Então vamos ler a palavra do Senhor e meditar nesse momento junto comigo. Capítulo 14 começa assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro puro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, estamos então vendo aqui mais uma igreja, mais uma cidade, onde o apóstolo João está escrevendo uma carta. Através da instrução de Deus, através da visão que Deus tem dado a João, ele vem então exortando a cidade de Laodiceia. Então a cidade de Laodiceia, Colossos e Hierápolis ficavam no vale do rio Lico. A água da cidade vinha via aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. A qualidade dela não era boa, e a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Ao engolir esta água, muitas pessoas vomitavam. Semelhantemente, Jesus sentiu vontade de vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia, como vai dizer em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16. As águas termais ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada. Só davam ânsia de vômito. Meus queridos, estamos vendo então uma passagem onde Jesus ele chega a dizer, Deus chega a dizer que vomitará de sua boca aquelas pessoas que costumam ficar em cima do muro,
Porque ser morno é estar no meio, nem frio, nem quente. Por isso, muitas pessoas entendem que podem viver em cima de um muro, um pé na igreja e um pé no mundo, como muitos vão dizer por aí em expressões populares, conhecidas de todos. A pergunta que eu fiz no vídeo passado, que eu espero muito em Deus que tenham refletido, era: quem é você? E essa pergunta tem permeado, ela tem permanecido durante os textos que temos vivido. Estamos estudando sobre as igrejas. Muitas igrejas estavam enfrentando problemáticas, dogmas teológicos, e mais uma vez a igreja de Laodiceia estava sendo chamada de morna. Imagina, Deus dizer que vomitará da boca dele aqueles que são mornos. Olha, eu não gostaria de pensar nessa expressão de uma outra maneira, mas não me deixa opção de fugir disso, porque alguém, quando chega ao ápice de um refluxo interior, onde é necessário expelir aquilo que o incomoda por dentro, que seria o vômito, é um cheiro totalmente desagradável. Ser vomitado, eu não sei como seria. Realmente, eu não gostaria de passar por essa experiência, de ser encontrado perante Deus morno. Por isso, realmente, de fato, precisamos buscar o Senhor de todo o coração, todos os dias, para que Ele então possa bater a porta e nós possamos abrir. A igreja de Laodiceia, ela trancou a porta. Ela não deixou a porta aberta para que pudesse Jesus entrar e cear com eles. Ela fechou as barreiras, ela fechou-se num ápice de pecados, onde estar morno era o que se encontrava na plenitude de um caráter que, aos olhos humanos, eles estavam bem, mas perante Deus não estavam. E isso me leva a pensar na seguinte possibilidade: será que nós, enquanto seres humanos, olhando o exemplo da igreja de Laodiceia, hoje estamos encontrando no Senhor os verdadeiros princípios? Ou será que o que eu penso está sendo mais valioso do que o que a palavra de Deus diz? O que você faria se tudo o que você pensa ser certo, hoje confrontado pela palavra de Deus, passasse tudo a estar errado? Você então aceitaria o que a palavra de Deus diz ou continuaria teimando, dizendo que o que você fala está certo e o que a palavra de Deus diz pode ser dado um jeitinho? Pode ser manipulado alguns textos e ser encontrado uma maneira de acolher o seu pecado em meio à crise, a crise que você tem vivido no seu interior, onde tem passado águas termais mornas, que não servem para a cura, nem tampouco para beber. Jesus chega a dizer que Ele é a água da vida, só nele é a verdadeira essência. Rio, quando Ele chega a dizer: nós beberemos de água de fonte de rios, água vivas, Ele chega a dizer então que Ele é a água da vida, e se beber dele, não sentirá mais sede. A palavra rio, na palavra de Deus, na Bíblia, ela tem por expressão, por simbologia, significar um sentido, um caminho, um córrego. Então, é uma fluidez. A água de um rio, ela não retorna, ela está sempre numa direção. Por isso Jesus chega a dizer que Ele é a água da vida, e nele haverá vida, porque só há um propósito, e é Deus, através exaltado de toda a nossa vida, em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Nesse momento, sobre o texto de Laodiceia, lá em Apocalipse, eu me lembro da primeira figueira que aparece na Bíblia. E também, Jesus chega a ela com muita fome. Jesus, naquele momento, ele queria comer. E então ele viu uma figueira bonita, bodosa, com muitas folhas. Foi até ela esperando colher um fruto para poder saciar a sua fome. Chegando lá, não havia fruto. Jesus então observa aquela situação e diz: meu Deus, essa figueira é muito bonita, mas ela não dá fruto. Ela só vive de aparências. Então ele cortou e lançou ao fogo, e aquela figueira morreu. E então eu posso me lembrar da segunda figueira, onde o viticultor está junto do agricultor, e ele assume a responsabilidade perante aquela figueira não ter dado fruto. Aquele fruto não tinha sido gerado porque aquele viticultor chega a declarar: eu poderia ter adubado. Deixe que eu adube esta figueira por mais um tempo, e então, para ver se ela dará fruto.
E assim o viticultor aceitou a opinião, aceitou o desejo ardente no coração de contribuir com aquela figueira e permitiu que aquela figueira fosse adubada. E então também me lembro de uma terceira e última figueira que aparece na palavra de Deus, que é a figueira onde Zaqueu subiu em cima de uma árvore, que era uma figueira. E ali, em cima daquela árvore, Jesus, passando por aquele local, chamou Zaqueu pelo nome e ele desceu. Nesse momento, essa figueira serviu de uma escada. Colocou Zaqueu em um lugar alto. Ela serviu para que Zaqueu fosse subindo nela e então lá de cima Jesus o enxergasse. Pensando à luz do texto da palavra de Deus sobre Laodiceia, quente, frio e morno, quem é você? Qual figueira tem se assemelhado a você? Uma vez entendendo que a primeira figueira, podemos dizer que ela era uma figueira morna. A segunda figueira, por que não dizer que era uma figueira fria? E por que não dizer que a terceira figueira era uma figueira quente? Uma vez entendendo que a primeira tinha apenas aparência, foi cortada e morreu. A segunda figueira precisava de adubo, por isso ela precisou de ajuda para prosseguir. Ela era potável, era uma água fria, dava para ser bebida, mas ainda não gerava fruto. E então a água quente. Porque a água quente, estar quente em Deus, é estar perto, é estar cumprindo a sua vocação, é estar cumprindo o seu propósito. Por isso a terceira figueira cumpriu o propósito de levar Zaqueu a um lugar alto, e ele então pudesse ouvir a voz de Cristo, descer, ir à casa dele e ali encontrar salvação. Por isso, meus irmãos, meus amados e amigos queridos, preciosos em Cristo Jesus, o que você tem feito com a sua vida? Nós ganhamos um presente de Deus, que foi a graça, mas também ganhamos um presente que é o tempo. O tempo, ele é a moeda mais valiosa do mundo. Nem ouro nem prata pode comprar tempo. Você não consegue comprar mais um ano de vida. Você não consegue comprar alguns dias. Por isso, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Eu sei que os tempos são difíceis. Eu sei que temos vivido em meio ao mundo caótico. São vídeos, são lives, são coisas de tremendo impacto social, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Tem muitas pessoas com boas intenções de lábios, mas com seu coração não tem verdadeiramente adorado ao Senhor. Onde está o seu coração? E aí você encontrará o seu tesouro. Onde está o seu coração? O seu coração está em viver uma vida morna? Saiba que você será vomitado. Você quer sentir o cheiro de vômito? O único personagem bíblico que eu percebo que foi vomitado de uma boca de uma baleia, de uma boca de um grande peixe, porque não chega a dizer que é uma baleia, é o próprio Jonas, que foi vomitado da boca de um peixe. Imagina, ele sabia que era necessário ir a Nínive. Ele sabia, mas ele não queria. O propósito dele era ir a Nínive. Deus queria salvar aquela cidade através da vida de Jonas, mas ele não queria. Ele teve medo, ele teve as razões dele, mas será que de fato as razões dele foram suficientes para confrontar a palavra de Deus, a vontade de Deus? De forma alguma, meus amigos. Por isso, entre estar muito quente, muito frio ou morno, eu prefiro estar muito quente. Muitas pessoas chegam a dizer que isso pode ser um estereótipo de crentão, no sentido de menosprezar aqueles que de fato têm sentido o ardente desejo no coração de doar a sua vida, o seu tempo, as suas características, dons, talentos para o reino de Deus. E geralmente, aqueles que são mais frios é quem costumam acusar aqueles que são mais quentes. Porque eu encontro nisso um paradigma. Na verdade, eu não acho que essas pessoas fazem isso só porque querem. Na verdade, muitos deles eu acho que fazem por inveja. Não por inveja no sentido ruim, mas porque gostariam de estar vivendo tudo aquilo, mas não têm conseguido encontrar essa motivação, não têm conseguido encontrar esse direcionamento, porque estão buscando nos lugares errados, porque estão buscando em shows seculares, porque estão buscando em roupas bonitas, para que possa ficar belo ou bela e ali ganhar curtidas no Facebook, no Instagram e ser um foco. Mas qual é o seu foco?
onde está o seu foco? Onde está o seu coração? É Isaías quem chega a declarar que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, e por isso ele era um pecador de lábios impuros. Ali, ele clama ao Senhor, porque Deus queria usá-lo. E ele diz, eu não posso, eu sou pecador de lábios impuros. E Deus diz, eu purificarei os seus lábios com fogo. E o purificou. E ali então Isaías confirma e reafirma. Então, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E também é o apóstolo Paulo quem vai dizer que quando ele era menino, ele fazia coisas de meninos. Agora que ele cresceu e ele se tornou um homem, ele atribui a responsabilidade de executar o que precisa ser feito e não mais aquilo que ele gostaria de fazer. Ele também chega a dizer, em Filipenses 3, verso 7, porque tudo o que eu considerava por lucro, por ganho, hoje tenho por perda por amor a Cristo. O que você tem perdido para ganhar a Cristo? O que você tem deixado de lado para ganhar, não a salvação, porque esta é de graça, não há nada que possamos fazer, mas o que tem feito para ganhar intimidade? Porque intimidade podemos buscar, sabedoria podemos buscar. Como vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, Deus chega a dizer, busque a sabedoria e eu darei deliberadamente a todos. O que temos feito então, queridos, com o nosso tempo? Nós temos de fato entendido a voz de Deus ao nosso coração, aos nossos ouvidos? Será que estamos caminhando com uma venda em nossos olhos e não estamos enxergando aquilo que Deus quer falar? Eu tenho buscado muito ao Senhor nesse tempo, em oração, em leitura. Tenho tentado mudar os meus hábitos dia após dia. Não é fácil, é muito difícil. Mas quem disse que seria fácil? O convite de Jesus em Lucas 9:23 já vai dizer, pois todos aqueles que querem vir após mim, neguem-se cada dia a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. O que seria esse convite então de Jesus? A cruz de Cristo é um sacrifício. A cruz de Cristo foi símbolo de morte, morte para a vida. Então poderíamos dizer e perguntar assim, como se Jesus estivesse nos convidando, vamos ali morrer comigo? Morrer para o quê? Para as suas vontades carnais, morrer para os seus desejos, morrer para as suas necessidades temporárias e focar nas nossas necessidades eternas. Onde estão os seus princípios? Quais são os seus valores? O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado nessa terra? Nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para ser sal, nós fomos chamados para contribuir na vida de outros como embaixadores do Rei. Nós somos coparticipadores juntamente com Cristo no reino de Deus. Se somos embaixadores do próprio Deus, feitos à imagem e semelhança do Pai, o que estamos fazendo com a nossa herança? O que estamos fazendo com o fruto do Espírito que Ele nos deu? Você tem encontrado na sua vida o desenvolvimento do fruto do Espírito? Você tem tido paz? Você tem tido mansidão? Você tem tido domínio próprio? Você tem tido amor? Porque o amor é o elo da perfeição. E em 1 Coríntios 13, verso 1, vai dizer que você pode fazer qualquer outra coisa. Quer seja falar a língua dos anjos, quer seja fazer o que você desejar. Se não tiver amor, de nada adianta. Então, será que a nossa vida tem sido uma vida que ama a Deus sobre todas as coisas? Também é em Tiago 2,10 que vai dizer, se errarmos em apenas um dos 10 pontos da lei do Senhor, é como se tivesse errado todas as 10 leis. Ali está atrelado a lei. Mas e se eu colocasse nesse um ponto que estamos errando, ou que podemos errar, seja o primeiro e principal ponto, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro e maior mandamento de Deus? Se você errar nesse, você não está errando em todos os outros 9? Será que devemos pensar na atribuição apenas da lei, mas ignorando o fato de que hoje, mediante a graça, com o Espírito Santo em nosso coração, se tornou possível cumprir os mandamentos? Então, qual é a sua decisão? Hoje, nós precisamos tomar uma decisão. O tempo está passando, a vida está correndo. Uma certeza nós temos. Hoje, temos menos tempo do que tínhamos há alguns dias. O tempo ele vai diminuindo, ele não aumenta.
Então já vivemos, o que vivemos e passou, já ficou. Se tornou história, se tornou experiência, se tornou a nossa vida. E o que vamos fazer daqui para frente? O ontem já passou, o amanhã é nosso, para ganhar ou perder. O hoje é o que eu posso fazer para ter o resultado amanhã. Por isso, meus amigos, eu quero convidar vocês a pensar. Pensar junto comigo em quem vocês gostariam de ser daqui a algum tempo. Certa vez alguém falou para mim assim: o que você gostaria de ser daqui a algum tempo? Eu observei essa pergunta durante muito tempo e eu fiquei me questionando: quem eu quero ser daqui a um tempo? E então logo, prontamente, o Espírito Santo me trouxe ao coração um desejo ardente de buscar no Senhor ser um homem de oração, ser alguém que de fato buscasse ao Senhor, independente das circunstâncias, independente dos ventos de doutrinas, independente daqueles que querem te ferir ou daqueles que querem te elogiar para a sua queda. Independente de nós, Deus continua sendo fiel e nos transforma de dia e de noite para glorificar o nome dele. Então qual é o seu desejo? Deus chega a nos pedir também: peçam-me, mas peçam-me da forma certa, porque se me pedirem da forma correta, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e então considerei o desejo do seu coração. Aqui eu fiz a soma de alguns versículos, entendendo um contexto que para nós pode ser algo muito complexo, quando não alinhados com a vontade de Deus. E isso não é fácil de encontrar, porque não está no nosso mérito, não está em algo que podemos fazer. Não é igual construir uma casa onde você pega tijolo e cimento e começa a elevar uma parede. Não, é uma vida devocional de queda, onde você se derrama aos pés do Senhor, você se dobra aos pés de Deus, para que Ele então possa ouvir a sua oração. E ali a sua fé aumente, o seu amor pela palavra de Deus comece a despertar, e você comece a pedir segundo a vontade de Deus, mediante a fé. Porque somente pela fé é que podemos ver ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meus queridos, entre ser quente, morno ou frio, escolha ser quente, escolha ser muito quente. Chegue nas pessoas, encoste nelas e queime-as com o amor de Jesus, como o coração ardente por cumprir os princípios do reino, não negociando as suas características que Deus te transformou. Meus queridos, é um tempo precioso, é um tempo que não vai voltar mais. Hoje você tem recebido vídeos, hoje você talvez nem esteja assistindo a estes vídeos, mas fazer a sua parte é o que te levará a permanecer até o fim. Não deixe de fazer a sua parte. Se você assistiu esse vídeo, se este vídeo de fato transformou parte do seu dia e a palavra de Deus entrou no seu coração, compartilhe com outra pessoa a palavra de Deus. Se desejar compartilhar o vídeo, fique à vontade. É a palavra de Deus pregada para todos que desejarem ouvir. Se no seu coração habita o Espírito Santo e você hoje entende que você não quer mais viver uma vida morna, nem fria, mas quente, ore juntamente comigo, para que juntos encontremos esse propósito no Senhor e Deus nos ajude dia após dia na transformação de dentro para fora, para que possamos externar aquilo que de fato somos. Vamos orar, e eu vou orar hoje, juntamente contigo, por estas questões. Oremos então. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque hoje podemos mais uma vez desfrutar da plenitude da Tua graça, porque assim é que declaramos que temos vida. Somente temos vida e vida em abundância através da verdadeira água, a água da vida de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor uma vez nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos salvou para ajudarmos na transformação de outras vidas. Sabemos, Pai, que os rios que correm podem carregar 3 tipos de água: água fria, água quente e água morna. Mas hoje escolhemos, Senhor, declaramos perante Ti, que escolhemos por ser uma água quente, Senhor, uma água fervendo, na qual estará próximo de Ti, entendendo a Tua palavra, entendendo os Teus propósitos e descobrindo, Pai, que somente pelo Teu caminho é que poderemos chegar à plenitude do Seu reino e sentar ao Teu lado, juntamente com Cristo Jesus, caminhando pelas regiões celestes.
Transforme, Senhor, o nosso coração. Vê se há em nós, Pai, caminhos maus para serem transformados. Livra-nos, Pai, da tentação. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que vier sobre nós, que não seja da sua vontade. Ajuda-nos, Pai, a permanecer ligados a Ti, cada vez mais próximos, como um corpo, para que então encontremos a verdadeira, boa, perfeita e agradável vontade em Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus eu oro, e declarando que somente em Ti é que podemos encontrar a verdadeira paz e a essência do amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque por nós mesmos sabemos que não conseguiremos. Em nome de Jesus eu oro, glorifico o seu santo nome. Amém e amém. Meus amigos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Permaneça firme, permaneça ligado. Conte comigo em oração. Se precisar conversar, estou à sua disposição. Trocaremos experiências, trocaremos, porque nos relacionar é o que nos levará de dia em dia, de glória em glória, a trocar aquilo que Deus tem nos dado, gerando perseverança e assim gerando permanência em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Amém, queridos.